11 coisas que tu precisa saber antes de iniciar a tua jornada na fotografia de gestantes. Nesse vídeo aqui especificamente, tu vai descobrir quanto que ganha em média uma fotógrafa de gestante, quais os cuidados que se deve ter ao fotografar uma gestante, qual a demanda desse nicho, né? Se realmente tu consegue viver da fotografia com ensaios de gestantes e entre outros pontos. Inclusive, se tu não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou fotógrafa e eu sou especialista em fotografia de gestantes desde 2020 e 2021. E se tu tem interesse, inclusive, sobre esse tipo de conteúdo, sobre fotografia gestacional, já te recomendo a clicar aqui em seguir esse canal. Então, bora pro conteúdo. A primeira coisa que tu precisa saber é que o ensaio de gestante ele tem uma duração diferente de outros tipos de ensaios. Então, não é recomendado que em ensaio de gestante ultrapasse 2 horas de fotografia. Porque é diferente de ensaio de 15 anos, onde a menina, né, a modelo, tem toda a disposição do mundo para ficar indo para lá e para cá, subir morro, desce morro e fazer várias fotos, né, de 15 anos. Ou, por exemplo, ensaio de casamento, que tem a noiva e tem o noivo e ambos, né, também tem total disposição para fazer, né, quanto tempo for de fotos. Em ensaio gestante, a modelo, por ser gestante, geralmente tem menos disposição, então elas cansam mais. E pode ver, pode ser que a tua gestante que tu vai fotografar, ela pareça ser bem disposta, que ela esteja, né, a fim de continuar fotografando e tal, fazendo poses, mas independente, sempre no final do ensaio ela já vai estar muito cansada e aquela experiência do ensaio que era para ser legal, né, de fotografia e da gestação dela e tal, vai se tornar só um dia cansativo, né, no final do ensaio ela vai ir para casa, vai só querer deitar e dormir, não vai nem querer postar sobre ensaio, sobre nada. Então, aquela experiência que era para ser boa, em um ensaio muito longo, fica muito chato já, né? Então, por isso que em ensaio gestante eu recomendo que não ultrapasse de 2 horas de ensaio. Os meus pacotes hoje variam, né, entre 40 minutos e 1h30 de ensaio. E 1h30, eu digo pra vocês, gente, é mais do que suficiente para fazer fotografias de ensaios de gestantes, porque tu consegue fazer as fotos da gestante sozinha, com o marido, com família, com acessórios, qualquer ideia de diferente que ela tenha. Então não tem necessidade de mais tempo do que isso. E claro, o que te ajuda também a controlar o tempo é a quantidade de limite de trocas de looks, né? Tu não vai lá colocar mais de 4, mais de 3 looks para ela poder trocar, porque senão o ensaio ele não vai demorar porque tá sendo feito muitas fotos, mas sim vai demorar porque tem que ficar trocando de roupa, né? Então às vezes o ensaio leva mais tempo trocando de roupa do que fotografando. Segunda coisa que tu precisa saber é sobre o período ideal de registro da gestação, né? Então, o indicado é de 27 a 32 semanas de gestação. Isso significa que se uma gestante entrar em contato contigo hoje com 34 semanas, 35, 37, tu não vai fazer, né? Na verdade, tu pode fotografar. Eu já fotografei gestantes com até 39 semanas de gestação, inclusive tiveram algumas que a gente fez um ensaio, deu um dia, né? 2 dias, 3 dias, elas já foram, né, pro parto praticamente diretamente após o ensaio. Então, tu pode sim fotografar, assim como eu fotografo também, mas isso é o que tu vai indicar para as tuas clientes que entrarem em contato contigo. Por que a gente vai indicar, né, geralmente em ensaio gestante, até 32 semanas de gestação? Porque após essas semanas de gestação, a gestante já tende a ficar menos disposta, ela incha, tem a questão do prazo de entrega das fotos também, né? Não sei qual é o teu prazo atual, mas o meu prazo, né, contando tudo, né, de forma corrida dá em média de 30 dias após o ensaio. Então, se ela agendar muito ali para o finalzinho da gestação, é muito provável de que ela faça um ensaio e ela tenha as fotos somente depois do parto, então as contas não fechariam. Então, eu sempre indico até as 32 semanas de gestação por conta disso também. E também tem a questão de que vai que acontece alguma coisa na gestação dela que ela não pode, né, se locomover, caminhar muito, que ela precisa ficar de repouso, que já aconteceu isso também, né? Os médicos vão lá e pedem para elas realmente ficarem de repouso, então elas não podem nem viajar, nem ficar caminhando muito. Então, isso impede que o ensaio também aconteça. Ah, e também, né, tem a questão de nascer antes, né? O bebê também pode vir a nascer antes, então acaba sendo, né, perdida essa chance de registrar a gestação dela. E de 27 semanas em diante, né, até as 32, porque com menos de 27 semanas a barriguinha da gestante tende a estar muito pequena, né? E elas gostam nas fotografias que elas estejam com uma barrigona, né, com a barriga grande. Então, a partir das 27 semanas. Isso para gestações, né, normais que eu quero dizer de um bebê. Às vezes tem as gestações que são de gêmeos, né? Gestação gemelar, se não me engano é assim que se fala. E aí nesse caso o indicado, né,
é de 24 a 27 semanas de gestação, porque tem 2 bebês, a barriga já vai estar grande até as 27 semanas de gestação. Então seria, né, um registro antes, né, de outras gestações comuns. Terceira coisa que tu precisa saber, esse tipo de cliente, né, que é de ensaio gestante, a cliente, ela geralmente é bem ansiosa e bem emotiva, então tu precisa já entrar nesse nicho sabendo disso. Tu já entra nesse nicho sabendo que se tu atrasa as fotos, elas não vão só, tá, tudo bem, eu aguardo, mas sim, ou vão te chorar no WhatsApp, ou vão, né, te dar uma modo de dizer, né? Vão te dar uma incomodadinha, porque elas são mais emotivas, de fato, diferente de outros nichos, por exemplo, ensaio feminino, né? Se tu for atrasar a entrega, tudo bem, né? Ela tá esperando, ela só vai postar mesmo nas redes sociais. Já ensaio gestante não é só o postar, né? Toda aquela emoção por trás da gestação e a ansiedade para receber as fotos. Então, eu acredito, né, que a mulher durante a gestação também se torne 10 vezes mais ansiosa. Então, sim, esse é um nicho que tu precisa ter um pouquinho mais de paciência com a cliente em si. Quarta coisa que tu precisa saber é que vão ter gestantes com muito menos disposição do que outras, inclusive vão ter gestantes com gravidez de risco, né? Ou seja, vai ter gestantes que tu vai poder caminhar bastante durante o parto, mas tu precisa ter em mente também de que vai ter também gestantes que, na verdade, só vão ter que fotografar somente em um ambiente ali, porque elas não podem estar se locomovendo realmente uma gravidez de risco, né? Então esse é um caso à parte, né, que eu diria que é uma informação também importante, porque é diferente de ensaio feminino, ensaio de casamento, né, onde todo mundo vai poder sempre fazer tudo, né? Ensaio gestante é um pouquinho diferente, né? Tem essa questão de individualidade de cada gestante. Quinta coisa que tu precisa saber, que álbuns vendem muito bem para ensaios de gestantes. Por quê? Geralmente a gestante, ao registrar aquela gravidez dela ali, ela quer guardar essas fotos para sempre. É diferente de umas fotos que tu vai fazer de um aniversário, né? Somente, um aniversário de 20 anos, de 25 anos, ou aniversário infantil, né? O que eu quero dizer é que ensaio infantil, por exemplo, de 1 aninho. Vai ter de 1 aninho, de 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, seja lá o que for. Já a gestação vai ser só esse período de 9 meses de gestação, depois ela nunca mais vai ter essa oportunidade novamente de ter essas fotos. E mesmo que ela engravide de novo, não vai ser a mesma gestação, é outra gestação. Então é um período muito curto, né, que só tem essas fotos ali. E geralmente, né, não é feito muito mais fotos, é somente a foto, o ensaio oficial da gestação. Então, é muito bom de vender álbuns para essas situações. Então eu vendo bastante álbuns para os meus ensaios de gestantes. Então esse álbum, ele acaba sendo a relíquia da família, né? Algo que vai ser guardado por muito tempo naquela família. Sexta coisa que tu precisa saber sobre fotografia de gestante é que tu pode, né, abranger esse nicho somente fotografando com a tua câmera e uma lente fotográfica. Então não é como um ensaio de casamento que tu precisa às vezes mais de uma lente, precisa de um flash, às vezes precisa de alguma pessoa assistente, uma segunda câmera, né? Outros acessórios. Então, ensaio gestante, como ele pode ser feito muito bem, inclusive feito em ambiente externo, não tem necessidade nem sequer de um flash ou de algum outro tipo de iluminação. Então, basta que tu tenha a tua câmera, tu vai usar a iluminação do dia mesmo e usar uma lente fotográfica. Eu, no começo da fotografia de gestantes, usei muito somente a minha câmera e a lente do kit. Depois eu migrei para a lente do kit e uma lente cinquentinha, que era uma Paraguai lá. Depois, né, hoje eu só tô, né, vamos trazer para a atualidade, eu só trabalho com a lente, né, cinquentinha, e por gosto meu, né, eu acho que isso é muito particular do meu estilo de fotografia, eu uso a 16mm, porque eu e Yasmin gosto de pegar algumas fotos bem abertas assim para mim pegar a minha paisagem. Mas dependendo do ambiente que tu vai, isso nem sequer faz tanto sentido, que é assim como eu faço aqui no ambiente que eu fotografo. Então esse é um lado positivo, né, da fotografia de gestantes, porque tu não precisa investir em muitos equipamentos para te fotografar esse nicho. Então isso é bom pro fotógrafo, né? Não precisa andar com muitos equipamentos. Aí pra não mentir pra vocês, atualmente, né, faz uns 2 meses, a partir desse vídeo aqui, né, que eu tô levando um rebatedor pros ensaios, né? Mas nada demais também, um rebatedor que é baratinho também na internet. Sétima coisa que tu precisa saber. O ensaio gestante, o ticket médio dele é de R$1.000, a partir de R$1.000. Atualmente aqui o meu ticket médio está sendo em torno de R$1.200, R$1.300 por ensaio gestante. Lembrando que o ticket médio conta, né, dentro do pacote, as fotos extra, tudo e qualquer produto extra que tu venda para essa mesma cliente, né? Então é o montante que tu ganha no mês dividido pela quantidade de gestantes que tu atende. Então esse é o meu ticket médio hoje. Só que tem muitas outras regiões que é cobrado, inclusive muito mais na fotografia de gestantes. Mas eu sei que em outros lugares às vezes é cobrado R$300, R$400, mas deixa eu te contar. Isso nada mais é do que a bolha
de preços da fotografia que se criou aí na tua região, por exemplo, né? Antes eu fotografava em outra cidade que lá o preço em torno, né, variava de 300 a 400 reais. Só que por quê? O que acontece? Tem os fotógrafos que estão iniciando na fotografia de gestantes, aí eles têm medo de cobrar mais, porque eles estão iniciando, eu entendo, tá tudo bem. E aí eles cobram isso. Aí os outros que também estão iniciando vão fazer uma pesquisa de preço e se baseiam nesses outros também que estão também entrando no mercado. Aí todo mundo cobra mais ou menos a mesma coisa e quando vai perceber, já tá 1, 2, 3, 4, 5 anos já na mesma coisa. Então meio que se cria realmente uma bolha de preço na fotografia. Tu pode muito bem furar aí na tua cidade. Até porque, né, vou abrir isso para vocês, gente. Geralmente a gestante, quando ela escolhe um fotógrafo, ela não fica mais orçando com outros, ela só passa a continuar orçando com outros se ela ainda está em dúvida daquele que ela acabou de orçar. Então aqui, por exemplo, comigo, muitas gestantes assim que vêm no meu trabalho, elas mesmas me contam, tá bom? Elas nem chegam a ver o preço de outras pessoas. Então geralmente elas nem sequer sabem se eu sou mais barata, se eu sou mais cara ou que elas não estão decidindo fotografar comigo por conta do preço. E é esse o objetivo que tu deveria ter na tua fotografia também. Então sim, o ensaio gestante é para ser um tipo de ensaio mais caro, ele tem um valor, né, a fotografia gestacional, que nem eu falei para vocês, vai ser a relíquia da família. Tu acha mesmo que aquela gestante não vai pagar caro, né, se for para ter algo que ela realmente goste de durante a gestação dela? E tudo bem, existem diferentes tipos de públicos, A, B, C e D, né? O que tu precisa fazer também é aprender a captar, né, aqueles tipos de clientes A e B para tua fotografia, que não dão tanta bola assim pro preço e pagam o que for para ter bons registros da gravidez. Então se hoje aí, meu Deus, Yasmin, mas que história é essa? Aqui cobram 200, 300 reais para ensaio gestante? Lembra, é a bolha de preços na tua cidade. Lembra que tu precisa também aprender a captar clientes que podem sim, querem pagar mais pela fotografia. E lembra também que o ensaio gestante é sim um tipo de ensaio que é caro. Quem cobra barato tá perdendo dinheiro. Oitava coisa que tu precisa saber sobre a fotografia gestacional. É muito interessante que tu ofereça e forneça figurinos nos pacotes. Por quê? Uma dor muito grande desse tipo de público, né, de ensaio gestante, é não servir mais as roupas durante a gestação, porque elas ganham peso, a barriga cresce e muita roupa deixa de servir. Então, nesse caso, desse tipo de cliente, além de fechar um pacote, tem que também comprar uma roupa para ela, né? E às vezes não somente uma, duas, três, né, para poder fazer as trocas. Então, se tu for o tipo de fotógrafo da tua região que fornece, tu vai ter, né, muitos pontos a mais com quem for ali te pedir um orçamento. E olha, eu vou te dar uma dica, a maior parte dos meus figurinos são da Shein, né? Da Shopee eu nunca peguei, já peguei de brechó, e outros que são os vestidos mesmo, são de lojas de vestidos de ensaios gestantes mesmo, para ensaios fotográficos mesmo, mas nada eu paguei muito caro. Inclusive eu iniciei com figurino de amarração, que são aqueles com apenas 3 tecidos, né? E aí tu monta vários modelos de vestidos, então foi com esse tipo de vestido que eu iniciei. Nona coisa que tu precisa saber: existem mais gestantes no Brasil do que casamentos acontecendo. Como assim, Yasmin? Então, ensaio de casamento, né, fotos de casamento, registros de casamentos mesmo, realmente são caros, né, e se tornam muito atrativos para os fotógrafos. Mas se tu for ver, tem mais gestante, né, no Brasil, de acordo com os anos. Então, é um nicho que vai ter muito mais demanda e, consequentemente, também tu precisa de muito menos equipamento, tá? E tu vai ter menos disputa com aqueles fotógrafos que estão mais tempo no mercado. Geralmente na fotógrafo de casamento que bomba mais, que cobra mais, já está há mais tempo no mercado e tem muito mais experiência, né? E, inclusive, se tu é fotógrafo de casamento aí, tu que tá me assistindo, já saiba que é uma boa opção tu migrar para a fotografia de gestantes, né? Por quê? Não vai precisar ficar horas fotografando em eventos de casamento, não vai ficar passando fome em festinhas, né? Porque lá eles não te dão comida, que eu sei muito bem. Houve desaforo muitas vezes, tem que ter muito equipamento para fotografar casamento. Ganha bem, mas será que vale essa tua saúde mental aí do jeito que tá? Então é muito interessante fotografia de ensaio gestante também, que muitas vezes em uma hora e meia já tira aí a partir de R$1.000 por ensaio. E tu pode agendar vários ensaios gestantes num sábado, né? Coisa que em casamento às vezes só dá pra... Provavelmente, né? Só dá pra fazer um casamento por sábado. Ensaio gestante dá pra fazer 3, 4. Depende também aí da tua disposição. Geralmente eu marco até 3 no mar. 10ª coisa que tu precisa saber: ensaio de gestante tem demanda o ano inteiro. Por que eu tô falando isso? Tem muita gente que, então eu vou fotografar em estúdio, né? Fazer acompanhamento mensal, eu vou fazer ensaio de Natal, vou fazer, né, outros nichos, ensaios de 15 anos. Então,
né? Ensaio gestante tem demanda o ano inteiro, tu não precisa esperar datas comemorativas ou épocas do ano, porque tem grávida, né, todos os meses. Então esse é um lado positivo, te garante uma previsibilidade melhor da tua agenda. E outra coisa, não só o ano inteiro, como todos os anos, né? Pensa aí, quando que vai parar de ter criança nascendo, né, mulher engravidando? Já, por exemplo, claro, eu não tenho essa estimativa, né, mas talvez, só talvez mesmo, né, imagina que festas de 15 anos parem de ser tão tradicionais. Ou festas de casamento, que estão cada vez mais sendo minimalistas, né? Eu de verdade não acredito que vão parar, né? Mas talvez diminua, né? Sabe aquele negócio que vai perdendo a tradição, né? Hipoteticamente. Mas, hipoteticamente, tu pode ter esse comparativo de que com o ensaio gestante não tem como parar, né, de ter gestantes para te fotografar. 11ª coisa que tu precisa saber é que eu e Yasmin ensino outras fotógrafas e fotógrafos a se especializarem na fotografia de gestantes e faturarem 15 mil por mês com ensaios de gestantes. Eu e Yasmin não faturo isso. Eu faturo muito mais, eu faturo 20, 25, 30 mil, depende do mês para mim. Mas eu te ensino a fazer isso também, tá? Inclusive, se é a primeira vez que tu tá assistindo esse vídeo, eu te recomendo que tu te inscreva aqui nesse canal para que tu receba mais notificações, né, de vídeos como esse, para que tu aprenda mais sobre esse nicho de fotografia de gestantes. Ah, e tu pode me acompanhar lá no Instagram, eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo, né, porque vai que eu coloque o arroba aqui e daqui a pouco eu mudo meu arroba, daí ninguém mais me encontra, né? Mas só para fechar, deixa aqui embaixo nos comentários quais esses itens, né, mais te pareceu interessante, qual que te ajudou mais aí nessa tua jornada para entrar na fotografia de gestantes.